e outras serão divulgadas ao longo dos próximos dias. Vou começar falando aqui do PIB da China, que cresceu 5% em 2025, em linha com a meta oficial do governo. Mesmo com o crescimento de 5%, com o dado estrondoso, né, do saldo comercial que atingiu 1,2 trilhão de dólares no ano passado, provavelmente o Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, optará por novas reduções na taxa de juros, nas taxas de referência, tanto de 1 ano quanto de 5 anos, para estimular ainda mais a economia e garantir que um crescimento igual ao de 2025 possa acontecer também em 2026. Então, a China cresce, alcança a meta estabelecida pelo governo. No entanto, boa parte desse crescimento visto no ano passado foi justamente fruto de uma decisão tanto conjunta do Banco Central e do governo, de modo geral, de fazer uma política monetária e uma política fiscal mais expansionista, o que deve se repetir ao longo de 2026. Bom, além dos dados da China, do PIB da China, dos dados da balança comercial e da eventual mudança nas taxas de juros ao longo da semana, os dados de Produto Interno Bruto também serão divulgados nos Estados Unidos na segunda leitura preliminar. Bom, a gente espera um crescimento forte no terceiro trimestre de 2025. No entanto, chama a atenção os dados, os modelos do próprio Fed, que mostram ou sugerem um crescimento perto de 5% em termos anualizados no último trimestre do ano passado. Em outras palavras, em resumo aqui, apesar do tarifaço, de todo o clima de incerteza, desse comportamento errático do presidente dos Estados Unidos, apesar de tudo isso, a economia americana segue crescendo em ritmo forte. Isso pode, por exemplo, desencorajar o Fed a cortar os juros novamente nas próximas reuniões de política monetária. Aparentemente, ao que tudo indica, dificilmente o Fed cortará os juros novamente antes da reunião marcada para o mês de abril. Isso porque, apesar da desaceleração do mercado de trabalho, o PIB segue forte, os dados de inflação, embora comportados, seguem acima da meta da autoridade monetária norte-americana, e tudo isso, como eu disse, deve desencorajar o Fed a cortar os juros mais uma vez na reunião ou nas próximas reuniões desse primeiro trimestre de 2026. Bom, e para finalizar, como eu disse, são poucos dados essa semana. Na Alemanha, todo mundo de olho nos dados de percepção econômica que serão divulgados nesta semana. Isso tudo porque esse crescimento, por exemplo, das exportações chinesas acabaram impactando o comportamento da produção industrial alemã, que é concorrente dos produtos asiáticos. Em outros termos, esses dados de percepção econômica vindos da Alemanha podem indicar a direção, pelo menos da primeira metade de 2026. O ano de 2025 foi marcado por fortes quedas na produção industrial, sobretudo no setor automotivo e empresas ou indústrias que usam de forma intensiva a energia. Bom, e aí, considerando que a Alemanha é o coração industrial da zona do euro, da União Europeia de modo geral, é muito importante tentar entender, tatear os próximos passos ou o caminho que a produção industrial e a economia alemã de modo geral tomará ao longo dos próximos meses. Então, a divulgação do índice de percepção econômica do ZEW será importante para tentar entender um pouco como é que os empresários enxergam a economia alemã nos primeiros dias, nas primeiras semanas de 2026. Um abraço.